Você sabia que um profeta viu um vale de ossos secos ganhando vida? Descubra o que essa visão significa para nós hoje. Apresente Ezequiel, seu contexto histórico e a situação do povo de Israel no exílio babilônico. Explique como a visão foi dada por Deus como um ato simbólico. Quantas vezes nos sentimos como esses ossos secos, sem esperança, precisando de uma renovação espiritual? Ezequiel, um profeta do Antigo Testamento, foi levado cativo para a Babilônia, juntamente com seu povo, Israel. Em meio ao exílio e à desolação, Deus o escolheu para transmitir uma mensagem poderosa por meio de uma visão extraordinária. Ezequiel se viu diante de um vale repleto de ossos secos, um cenário de morte e desesperança. Deus então lhe fez a pergunta impactante: podem esses ossos viver? Em seguida, ordenou que profetizasse sobre os ossos secos. A visão não era apenas uma representação visual, era um ato simbólico de como Deus poderia trazer vida a algo que parecia morto e sem esperança. Você já se sentiu como esses ossos secos em algum momento da sua vida? Será que algo que parece estar morto em sua jornada pode ser revivificado pelo poder sobrenatural de Deus? Ezequiel, um profeta chamado por Deus para transmitir mensagens ao povo de Israel durante o exílio babilônico, foi conduzido por Deus a um vale repleto de ossos secos. A cena era desoladora, representando a morte e a falta de esperança que o povo estava vivenciando. Diante desse cenário, Deus fez uma pergunta crucial a Ezequiel: podem esses ossos viver? Em seguida, ordenou que profetizasse sobre os ossos secos. À medida que Ezequiel obedecia à voz de Deus e proclamava a palavra, algo extraordinário aconteceu. Os ossos se uniram, formaram esqueletos completos e ganharam carne. Contudo, mesmo com essa transformação impressionante, ainda faltava algo essencial: o sopro de vida, o Espírito de Deus. Essa etapa da visão nos leva a refletir sobre a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Assim como os ossos precisavam do sopro divino para ter vida plena, nós também necessitamos da presença e do poder de Deus para alcançarmos nosso propósito e plenitude espiritual. O que falta em sua vida para que ela seja cheia do Espírito e propósito divino? Como podemos permitir que o Espírito Santo nos renove e nos conduza à vida abundante que Deus deseja para cada um de nós? Ezequiel permaneceu diante do vale repleto de ossos secos, uma visão que ecoava a desolação e a morte. Ele ouviu a voz de Deus ecoar: pode esses ossos viverem? A pergunta pairou no ar, desafiando a lógica humana e apontando para o poder sobrenatural de Deus. Em seguida, o Senhor ordenou a Ezequiel que profetizasse sobre os ossos secos, declarando vida sobre a morte, esperança sobre o desespero. O profeta obedeceu sem hesitar, e à medida que suas palavras ressoavam pelo vale, um som estrondoso ecoou. Os ossos começaram a se mover, a se unir uns aos outros. O que antes era um cenário de desolação, agora se transformava em um espetáculo divino de restauração. Os esqueletos ganharam carne, músculos e pele. O vale tornou-se um campo de vida renovada. Contudo, mesmo com essa transformação impressionante, algo ainda faltava: o sopro de vida, o Espírito de Deus pairando sobre aquela multidão ressuscitada. Nesse momento sublime, Ezequiel compreendeu que somente o poder do Espírito Santo poderia conceder plenitude e verdadeira vida àqueles corpos reanimados. A visão do profeta não era apenas uma demonstração de ressurreição física, era um lembrete poderoso da capacidade transformadora de Deus em trazer vida ao que está morto, esperança ao desesperado e renovação ao desolado. Assim como os ossos secos receberam nova vida pelo toque divino do Espírito Santo, na visão de Ezequiel, também podemos experimentar a restauração espiritual em nossas vidas quando permitimos que o sopro vital de Deus nos alcance. Você acredita no poder de Deus para trazer vida ao que está morto? Ezequiel viu o impossível acontecer no Vale de Ossos Secos. Descubra o milagre que transformou desolação em vida. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras da Palavra de Deus. Ezequiel, o profeta visionário, permanece diante do vale repleto de ossos secos, testemunhando a cena de desolação que se desenrola diante de seus olhos.
Cada osso representa uma vida perdida, um sonho desfeito, uma esperança sepultada. A pergunta divina ecoa em sua mente: podem esses ossos viverem? Nesse momento crucial, Ezequiel compreende que a resposta não está em suas próprias forças ou habilidades, mas sim na soberania e no poder de Deus. Ele recebe a ordem divina para profetizar sobre os ossos secos, proclamando vida onde só havia morte. À medida que suas palavras ressoam pelo vale, um som sobrenatural enche o ar. Os ossos começam a se mover, a se unir uns aos outros. O profeta testemunha o milagre da ressurreição diante de seus olhos incrédulos. Os esqueletos se revestem de carne e pele, tornando-se seres viventes mais uma vez. Contudo, mesmo com essa transformação impressionante, algo essencial ainda falta: o sopro vital do Espírito de Deus. Ezequiel percebe que somente o toque divino do Espírito Santo pode conceder plenitude e verdadeira vida àqueles corpos reanimados. A visão dos ossos secos toma um novo significado para o profeta e para todos nós. É um lembrete poderoso da capacidade transformadora de Deus em trazer vida ao que está morto, esperança ao desesperado e renovação ao desolado. Assim como os ossos secos receberam nova vida pelo sopro vital do Espírito Santo, na visão de Ezequiel, também podemos experimentar a restauração espiritual em nossas vidas quando permitimos que o poder divino nos alcance. Ezequiel, o profeta escolhido por Deus para transmitir mensagens de esperança e renovação ao povo de Israel, encontra-se diante do vale repleto de ossos secos. A visão é impactante e o cenário de desolação clama por vida. Em meio ao silêncio sepulcral, uma voz ecoa: pode esses ossos viverem? Ezequiel compreende que a resposta não está em sua própria capacidade, mas na soberania divina. Ele obedece à ordem de profetizar sobre os ossos secos, declarando a palavra de Deus sobre a morte aparente. À medida que suas palavras ressoam pelo vale, um movimento sobrenatural começa a acontecer. Os ossos se agitam, se unem uns aos outros. O profeta testemunha o milagre da restauração diante de seus olhos maravilhados. Os esqueletos se cobrem de carne e músculos, tornando-se seres viventes mais uma vez. Contudo, mesmo com essa transformação impressionante, algo essencial ainda falta: o sopro vital do Espírito Santo. Ezequiel percebe que somente o toque divino do Espírito pode conceder plenitude e verdadeira vida àqueles corpos reanimados. A visão dos ossos secos revela não apenas a ressurreição física, mas também a promessa de restauração espiritual em meio à desolação. Assim como os ossos secos receberam nova vida pelo poder sobrenatural de Deus na visão de Ezequiel, também podemos experimentar a renovação espiritual em nossas vidas quando permitimos que o sopro divino nos alcance. Ezequiel, o profeta fiel e visionário, permanece diante do vale de ossos secos, testemunhando a cena desoladora diante de seus olhos. Cada osso representa uma vida perdida, um sonho desfeito, uma esperança sepultada. O vento árido sopra pelo vale, ecoando a sensação de morte e abandono. Em meio a essa atmosfera sombria, Ezequiel ouve a voz de Deus ecoar: pode esses ossos viverem? A pergunta ressoa em sua alma, desafiando-o a crer no impossível. Com um misto de temor e fé, o profeta compreende que somente o poder sobrenatural de Deus pode trazer vida àqueles que parecem estar sem esperança. Ele recebe a ordem divina para profetizar sobre os ossos secos, declarando a palavra de ressurreição sobre a morte aparente. À medida que suas palavras ecoam pelo vale desolado, um movimento extraordinário começa a acontecer. Os ossos se agitam, se unem uns aos outros em um espetáculo divino de restauração. Ezequiel observa maravilhado enquanto os esqueletos se revestem de carne e músculos, transformando-se em seres viventes mais uma vez. Contudo, mesmo com essa transformação impressionante, algo essencial ainda falta: o sopro vital do Espírito Santo. Nesse momento crucial, Ezequiel compreende que somente o toque divino do Espírito pode conceder plenitude e verdadeira vida àqueles corpos reanimados. A visão dos ossos secos revela não apenas a ressurreição física, mas também a promessa da renovação espiritual em meio à desolação.
Assim como os ossos secos receberam nova vida pelo poder sobrenatural de Deus na visão de Ezequiel, também podemos experimentar o milagre da restauração espiritual quando permitimos que o sopro divino nos alcance. No Vale de Ossos Secos, Ezequiel testemunhou o impossível: vidas restauradas pelo poder de Deus. Quer saber como a desolação se transformou em esperança? Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Você acredita que Deus pode restaurar o impossível em sua vida? Ezequiel, o profeta escolhido por Deus para transmitir mensagens de esperança e renovação ao povo de Israel, encontra-se diante do vale repleto de ossos secos. A cena é desoladora. Cada osso representa uma história perdida, um sonho esquecido, uma promessa não cumprida. O silêncio do vale ecoa a sensação de morte e abandono. Mas no meio da desolação, a voz de Deus ressoa: pode esses ossos viverem? A pergunta paira no ar, desafiando Ezequiel a crer no impossível. Com um misto de temor e fé, o profeta entende que somente o poder sobrenatural de Deus pode trazer vida àqueles que parecem estar sem esperança. Ele recebe a ordem divina para profetizar sobre os ossos secos, declarando a palavra da ressurreição sobre a morte aparente. Enquanto suas palavras ecoam pelo vale desolado, um movimento extraordinário começa a acontecer. Os ossos se agitam, se unem uns aos outros em um espetáculo divino de restauração. Ezequiel observa maravilhado enquanto os esqueletos se revestem de carne e músculos, transformando-se em seres viventes mais uma vez. Contudo, mesmo com essa transformação impressionante, algo essencial ainda falta: o sopro vital do Espírito Santo. Nesse momento crucial, Ezequiel compreende que somente o toque divino do Espírito pode conceder plenitude e verdadeira vida àqueles corpos reanimados. A visão dos ossos secos revela não apenas a ressurreição física, mas também a promessa da renovação espiritual em meio à desolação. Assim como os ossos secos receberam nova vida pelo poder sobrenatural de Deus, na visão de Ezequiel, também podemos experimentar o milagre da restauração espiritual quando permitimos que o sopro divino nos alcance. Ezequiel, o profeta escolhido por Deus para transmitir mensagens de esperança e renovação ao povo de Israel, contempla o vale repleto de ossos secos diante de si. Cada osso é um testemunho silencioso da devastação e do abandono que assolaram a terra. O vento árido sussurra pela planície desolada, carregando consigo o lamento dos caídos. Em meio a esse cenário desolador, a voz do Altíssimo ecoa: pode esses ossos reviverem? A pergunta reverbera na alma do profeta, desafiando-o a crer no impossível. Com reverência e fé inabalável, Ezequiel compreende que somente o poder soberano de Deus pode infundir vida naqueles que parecem destinados à morte eterna. Ele recebe a divina incumbência de profetizar sobre os ossos ressequidos, proclamando a palavra da ressurreição sobre a aridez do vale. Enquanto suas palavras ecoam pelo território estéril, um movimento sobrenatural começa a se manifestar. Os ossos começam a tremer, a se unirem em uma coreografia divina de restauração. Ezequiel observa maravilhado enquanto os esqueletos se revestem de carne e músculos, transformando-se em seres viventes mais uma vez. Contudo, mesmo com essa transformação extraordinária, algo crucial ainda está ausente: o fôlego vital do Espírito Santo. Nesse momento decisivo, Ezequiel compreende que apenas o toque divino do Espírito pode conceder plenitude e vida genuína àqueles corpos reanimados. A visão dos ossos secos transcende a mera ressurreição física. Ela é um testemunho vivo da capacidade transformadora de Deus em trazer vida ao que está morto e esperança ao desesperado. Assim como os ossos ressequidos foram revivificados pelo sopro vital do Espírito Santo na visão de Ezequiel, também podemos experimentar o milagre da restauração espiritual quando nos rendemos ao poder divino. Ezequiel, o profeta escolhido por Deus para transmitir mensagens de esperança e renovação ao povo de Israel, contempla o vale repleto de ossos secos diante de si. Cada osso é um testemunho silencioso da devastação e do abandono que assolaram a terra. O vento árido sussurra pela planície desolada,
carregando consigo o lamento dos caídos. Em meio a esse cenário desolador, a voz do Altíssimo ecoa: pode esses ossos reviverem? A pergunta reverbera na alma do profeta, desafiando-o a crer no impossível. Com reverência e fé inabalável, Ezequiel compreende que somente o poder soberano de Deus pode infundir vida naqueles que parecem destinados à morte eterna. Ele recebe a divina incumbência de profetizar sobre os ossos ressequidos, proclamando a palavra da ressurreição sobre a aridez do vale. Enquanto suas palavras ecoam pelo território estéril, um movimento sobrenatural começa a se manifestar. Os ossos começam a tremer, a se unirem em uma coreografia divina de restauração. Ezequiel observa maravilhado enquanto os esqueletos se revestem de carne e músculos, transformando-se em seres viventes mais uma vez. Contudo, mesmo com essa transformação extraordinária, algo crucial ainda está ausente: o fôlego vital do Espírito Santo. Nesse momento decisivo, Ezequiel compreende que apenas o toque divino do Espírito pode conceder plenitude e vida genuína àqueles corpos reanimados. A visão dos ossos secos transcende a mera ressurreição física. Ela é um testemunho vivo da capacidade transformadora de Deus em trazer vida ao que está morto e esperança ao desesperado. Assim como os ossos ressequidos foram revivificados pelo sopro vital do Espírito Santo na visão de Ezequiel, também podemos experimentar o milagre da restauração espiritual quando nos rendemos ao poder divino. Se você quer descobrir mais sobre as mensagens bíblicas e se inspirar com histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Espero que tenha sido impactado por essa história incrível. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para propagar mensagens positivas baseadas na palavra de Deus.